E aí, beleza? Meu nome é Júnior e você está no canal O Bitcoiner. Aqui a gente fala de Bitcoin, sobrevivencialismo, religião, desenvolvimento pessoal e vários outros temas. Beleza? Já considere aí se inscrever, compartilhar com seus amigos, mandar aí no grupo da família aí para quem tem interesse nesse tipo de tema, né, sobrevivencialismo, que é o vídeo de hoje sobre sobrevivencialismo. Beleza? Só compartilhar aqui minha tela e a gente vai para o nosso mapa mental. Beleza, o tema de hoje é: o sobrevivencialista é um acumulador? Então vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto que é bastante polêmico, né? Será que todo sobrevivencialista é um acumulador, né? Então vou dar aqui a minha opinião, lembrando que é a minha opinião sempre aqui nesses vídeos, né? Se você discordar da minha opinião, achar também concordar, achar que é válido ou não, deixem nos comentários aí, que é importante pra gente também trocar ideia e se a gente tiver errado, a gente reconhecer que tá errado e evoluir também, né? Beleza? Então, 4 coisas que eu separei aqui principal pra gente abordar aqui, né, nesse vídeo. 4 coisas principais. Então, a primeira é a gente discutir aqui se um sobrevivencialista é um acumulador, beleza? Na minha opinião, sim, o sobrevivencialista é um acumulador, beleza? Porém, tem uma diferença, né, entre o acumulador compulsivo, né, compulsivo e o acumulador, vamos falar assim, normal, né? Então tem a compulsão, né, que é uma doença, né, que tem que ser tratada, e tem o acumulador, no caso, o sobrevivencialista, que não é um acumulador compulsivo. Ele é um acumulador, até coloquei aqui no próximo quadradinho aqui, ó, é um acumulador de redundância, beleza? Então vamos voltar aqui e vamos explanar um pouquinho aqui, né? Então beleza, o sobrevivencialista, ele é um acumulador não compulsivo, né? Vamos falar assim, né? Para ficar melhor a identificação aí, né? Vamos falar. Então, ele é um acumulador não compulsivo. Por quê? Na minha opinião, né? Pelo menos eu acho que eu sou assim, né? Eu acumulo conhecimento, primeiramente, né? Então, conhecimento é a minha primeira acumulação. Eu acumulo bastante conhecimento, então estudo, pesquiso, né? Antes de eu comprar alguma coisa, eu vou conhecer, né? Conhecer aquela ferramenta, aquele produto que eu quero comprar. Então, eu não saio comprando tudo que eu vejo na frente só porque eu achei massa ou porque eu fiquei empolgado porque eu vi um vídeo. Então, primeira coisa, eu acumulo conhecimento, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Segundo ponto, o sobrevivencialista, ele geralmente, na maioria das vezes, é o que eu tô falando aqui, pelo menos no meu caso eu acho, né, que eu sou assim, né? A gente não acumula qualquer coisa. Então, um acumulador compulsivo, geralmente, ele é um cara que ele acumula qualquer coisa, né? Ele é um acumulador, ele acumula, sei lá, latinha, ele acumula vasilha, ele acumula roupa, ele acumula qualquer tipo de coisa, né? Então, por isso que tem uma doença, né, que é classificada como acumulador compulsivo. Porque ele acumula de tudo. E o sobrevivencialista não, ele acumula somente o que é necessário na visão dele, né? O que é necessário para ele, o que ele necessita, né? Ou o que ele vai necessitar de verdade. Acho que necessita é com S aqui, né? Necessita, tem hora que eu dou umas... O português nosso sabe o que é, né? Então ele, na minha visão, o sobrevivencialista, ele acumula só o que ele precisa, o que ele precisa naquele momento, ou o que ele vê assim que ele vai precisar no futuro, né? Pelo menos eu sou assim, né? Então, assim, eu tô falando por mim, né? Igual eu tô falando, é a minha opinião, né? Beleza? Então tem uma diferença aí, né? De um acumulador não compulsivo para um compulsivo. Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar aqui, né? Para não ficar muito vago esse vídeo. Beleza? Então, na minha opinião, sim, o sobrevivencialista é um acumulador, porém um acumulador não compulsivo, na minha opinião. Por que a gente é um acumulador não compulsivo? Por exemplo, eu acumulo, vou dar um exemplo
sei lá, arroz, né? Geralmente eu tenho aqui no meu estoque aqui em torno de 120 a 150 quilos de arroz. É o meu estoque que eu mantenho sempre, né? Acima de 100 quilos. Então sempre eu tenho acima de 100 quilos de arroz em estoque. Geralmente em torno de 120 até 150 já chegou. Às vezes a gente vai tirando e eu não reponho, né? Então oscila um pouquinho aí, mas mais ou menos nessa faixa. Então eu não vou chegar a um ponto que eu vou ter 1.500 quilos de arroz. Eu não vou fazer isso. Então uma compulsão não, o cara ele vai querer acumular o arroz do mundo inteiro, né? Essa é uma doença, né? Ele quer acumular o arroz do planeta inteiro, vamos falar assim, né? Então ele vai acumular 1.000 quilos, 2.000 quilos, 3.000 quilos, então isso é uma doença, né? No meu caso não, é uma acumulação não compulsiva, é uma acumulação planejada, né? Então é uma acumulação com planejamento. Então eu planejei o quê? Meu estoque eu vou ter no mínimo 100 quilos de arroz e no máximo 150. Então, vou manter isso. Então, em alguns momentos eu tenho 120, 130, 115, 110, 100, 150. Então, eu sempre vou estar nessa faixa, entre 100 e 150. Porque foi um planejamento, não foi uma compulsão, né? Só beber uma água aqui. Beleza. O segundo ponto aqui, que já é... A gente já vai passando para a questão mais de dicas também, né? Então, só apagar isso aqui para não ficar muita coisa aqui. Beleza, então aqui a gente já parte mais para dicas, né? Então, o primeiro ponto, né? Eu acho que eu esclareci bem a minha opinião e agora eu vou dar aqui praticamente aqui três dicas aqui, né? Para quem está começando principalmente, né? Ou quem já começou e ainda tá, como se diz, meio perdido, ou quem vai começar, né? Quem já é um sobrevivencialista experiente, o cara já sabe tudo isso aqui, né? Então, aqui é mais para quem está começando ou vai começar ou tá começando, né? Tá recém-chegado nesse mundo, né? Beleza, então o que eu aconselho você a colocar na cabeça para você seguir? Acumular redundância. Então, você ser um acumulador de redundância. Primeira coisa, igual eu falei, conhecimento, né? Você buscar sempre conhecimento, pesquisar, estudar bastante alguma coisa que você venha acumular, né? Que você venha comprar para você ter no seu estoque. Eu tô falando acumular aqui, fica muito estranho, né? Mas como é o tema do vídeo, vamos falar isso, né? Então, quando você for acumular alguma coisa, colocar alguma coisa no seu estoque, você pesquisar bastante, estudar bastante, né? Então, você acumular redundância, né? Estocar redundância. Então, vou dar um exemplo aqui, sei lá. A gente falou do arroz, então vou dar outro exemplo. Por exemplo, aqui na chácara eu tenho um poço artesiano, beleza? Então, tem um poço. Eu preciso da água para sobreviver, não preciso? Beleza. Para mim colocar essa água dentro aqui da minha casa, o que eu preciso? Eu preciso de energia elétrica, né? E eu preciso de uma bomba. Aqui a minha região é assim, não tem como eu ter água por gravidade, né? Por inércia. Como tem algumas regiões que tem jeito, por exemplo, a região sul. Então, o meu que eu preciso de energia e eu preciso de água. Eu preciso de energia para ter a água e eu preciso da bomba para ter a água também. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma redundância em energia e eu tenho uma redundância em bomba. Então eu tenho um sistema solar pequeno de emergência que dá para mim tocar a bomba do meu posto numa emergência e eu tenho uma bomba de reserva. Beleza? Então eu fiz uma redundância. Então esse é, na minha visão, o ponto principal para um sobrevivencialista, pensar em redundâncias. Então eu dei um exemplo da água e aí tem vários, né? Tem exemplo de alimentar, de segurança, né? De tudo. De saúde. Então você sempre tem uma redundância. Não ficar só com. É aquele famoso ditado, né? Pelo menos aqui em Goiás tem muito isso, né? Não sei se na sua região tem. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Então, tipo assim, eu tenho. Os caras falam muito isso pra arma, né? Arma de fogo. Então, você tem uma arma, é a mesma coisa que você não ter nenhuma. Porque qualquer coisa que der errado, você acabou. Você não tem nenhuma, né? E se você tem duas, na verdade, você tem uma. Então, sempre você tem que pensar nessa questão da redundância, né? Meio de locomoção. Eu tenho meu carro, eu só tenho carro, eu não tenho nenhuma bicicleta, eu não tenho uma moto, eu não tenho um cavalo, eu não tenho nada. Então, você só tem nenhum. Você não tem nenhum meio de transporte, porque só tem um, você está contando só com aquilo. Você furou um pneu, um radiador, sei lá, aconteceu qualquer coisa aí, acabou a bateria, pronto, você está na chapada, né? Então, sempre você tem que ter uma redundância, beleza?
Então esse é o ponto que você tem que colocar em mente para você não virar um acumulador compulsivo, né? Como a gente falou aqui no tópico passado, né? Aqui vai ser uma redundância da redundância, né? Que eu coloquei aqui, cuidado para não virar um acumulador compulsivo. Justamente é só você pegar essa tópico que a gente passou aqui, né? E já serve de exemplo para isso aqui, mas é bom sempre a gente frisar. Por quê? Porque, na verdade, é um mundo, né, é um sobrevivencialismo, é um mundo muito bacana, né, um estilo de vida, na verdade. Eu considero hoje como um estilo de vida. Na minha visão, não é loucura, não é os profetas do apocalipse, igual a galera fala, né? Na minha visão, nada disso. Minha visão, na verdade, é um estilo de vida. É um estilo de vida onde o cara cansou de ficar dependendo do sistema para tudo e ele tenta fazer o seu próprio sistema, vamos falar assim, né? O máximo possível, né? Não dá para ficar 100%, mas o cara tenta a não precisar dos sistemas convencionais o máximo possível. Então, igual eu falei, ele vai acumulando redundâncias. Então, eu uso a energia elétrica da concessionária. Mas se essa energia acabar, como é que eu vou fazer? Então o cara vai montar um sisteminha solar ali off-grid, vai comprar um gerador, né? E vai fazer uma redundância naquilo. Eu só tenho um carro, eu preciso, se esse carro pifar, não tem como eu andar, né? Eu tô na chapada, então vou ter um segundo meio de transporte, vou ter uma bicicleta, vou ter uma moto, um quadriciclo, um cavalo, né? Eu tenho alguma coisa, se eu precisar, numa emergência eu tenho mais alguma coisa, eu não tenho só isso aqui, né? O carro meu eu dependo de combustível do posto, e se não tiver combustível no posto? Então eu já tenho aqui um galãozinho com 20 litros aqui de combustível. Então é mais ou menos por aí, né? Para você não virar um acumulador compulsivo, porque senão daqui a pouco você é um cara que, por exemplo, tem, sei lá, uma arma só e de repente você tem 10 mil munição para aquela arma. Sendo que você tivesse pegado o dinheiro aí de 9 mil munições e comprado mais uma arma, talvez seria melhor, né? Então você virou um acumulador compulsivo pontual. Por exemplo, acumulou munição demais e esqueceu que você só tem uma arma, né? Então tem isso também, um acumulador pontual, né? Que pode ser até um tema de um próximo vídeo. Dá pra fazer um vídeo só com esse tema aqui, né? Então esse é um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma arma, então eu vou ter ali, sei lá, 100, 200 munição para essa arma, né? Eu quero ter muita, então 1000 munição para essa arma. A partir daí, em vez de eu comprar mais munição, eu vou procurar comprar uma outra arma, né? Porque não adianta nada eu ter só uma arma testante de munição e se essa arma der pau. Não adianta nada eu ter munição. Então, a gente tem que pensar por esse lado pra gente não virar um acumulador compulsivo pontual também, né? Beleza? O outro tópico aqui que eu separei, que é uma dica também, né, na verdade, comece pelo básico e vai avançando. Então, comece é o básico, né? Abrigo, água, né, na verdade. É a máxima da sobrevivência na selva, né? Água, abrigo e comida, né? Então você vai preocupar com essas três coisas primeiro, para depois você partir para o resto, né? Não adianta nada você ter uma arma, igual a gente tá falando, uma arma de fogo e 1 milhão de munição e tudo mais, mas você não tem água, você não tem abrigo e você não tem comida, né? Então a gente tem que começar pelo básico, né? E aqui no quarto tópico aqui eu posso acrescentar aqui, ó, segurança. Essa segurança é a segurança física e saúde também, né? Envolve saúde aqui. Segurança física envolve saúde, medicamento e técnicas de sobrevivência, de socorrismo e tudo mais, né? Entra aqui nesse tópico aqui, nesse último aqui, segurança. Beleza? Então foco nesses três aqui: água, abrigo, comida e segurança. Nesses quatro, na verdade, né? Então foque nos quatro e comece pela água. Então tenha redundância de água, fortaleça seu abrigo, certifique que ele esteja seguro, né, resistente. Sua casa, no caso, né? Sua casa ou sua chácara. Então fortaleça sua casa, porta, janela, portão, muro, né? Mantenha a condição física ali do seu imóvel bem, né? Então confere sempre ali telhado, madeiramento, instalação, essas coisas para você não ter nenhum problema. E depois você parte para a questão da segurança, né? Segurança física, segurança contra invasores e tudo mais, e também saúde, né?
Saúde é muito importante, que entra junto aqui também, mas você pode colocar aqui 5, né? Então vamos para saúde, vamos pôr saúde aqui para ficar mais separado, para ficar melhor. Então tem que focar nesses 5 aqui para você conseguir ter um desempenho bom nesse mundo aí, né? Nesse universo aí sobrevivencialismo, né? Sobrevivencialista, você não ficar perdido. Pelo menos é o que eu tento fazer, né? Então vem aqui, eu tenho uma redundância em água, o meu abrigo está bem organizado, eu tenho minha redundância de comida, eu tenho minha redundância de segurança, tenho minha redundância de saúde. A partir daí, o que eu faço? Eu venho voltando. Eu venho voltando e vou mantendo isso aqui. Vou fazer a manutenção dessa segurança de água, dessa redundância de água, fazer a manutenção da segurança do abrigo, da redundância do abrigo, fazer a manutenção da redundância da comida, da segurança e da saúde. E aí é um ciclo que ele vai e volta. Você vai indo e voltando nele durante o tempo. Você vai ficar girando aqui entre esses 5 aqui. Beleza? Mais uma dica rápida aqui antes da gente finalizar. Foque em Deus, você e a família, né? Primeiro Deus, segundo você, terceiro sua família, né? Isso aqui eu falo bastante isso nos outros vídeos, beleza? E se você gostou desse tema, curta, comente aí também, deixe seu comentário. O que você acha desse tópico? Você tem uma opinião diferente, uma experiência diferente? Deixa aí que é bem interessante também para a gente trocar uma ideia e eu sempre respondo os comentários. Compartilhe aí com seus amigos, no grupo da família e com aquele seu amigo que é sobrevivencialista também. E se inscreva no canal para dar aquela força, beleza? E eu volto aí num próximo vídeo. Deixe sugestão aí também para os próximos vídeos, que é bem interessante também que eu faça um vídeo aí com o seu tema que você solicitou, se ele for interessante. Beleza? Um abraço e até o próximo.